A sabedoria de Deus é sempre superior à sabedoria humana. Lição 13. A multiforme sabedoria de Deus. O textuário assim está escrito: para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você deixe aí o seu like para ajudar, a incentivar, dar relevância no trabalho, ajudar na divulgação e também, se for a sua intenção, se inscrever no canal, você verificar se permanece inscrito, porque o canal precisa estar acionado, aí ele fica com a tarja lá inscrito e fica na cor cinza. Se estiver na cor vermelha, você não está inscrito. Então, faça isso aí que ajuda, por favor, que isso ajuda na divulgação também do trabalho. Além de, claro, você curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que estiverem a seu alcance. A leitura bíblica em classe será em Efésios, capítulo 3, versículos de 8 a 10, e Primeira Epístola de Pedro, ou Primeira de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Eu nem vou falar a forma errada, eu vou falar só a correta para que não dificulte a sua forma de se expressar. Primeira Epístola de Pedro ou Primeira de Pedro é a forma adequada de falar. Então, Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. Versículo 10. Para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É importante aqui a gente registrar. Esse versículo é o mesmo do texto áureo e fala aqui, de principados e potestades no céu. Aqui, a melhor expressão para o nosso entendimento é quando na própria Epístola de Éfeso fala das regiões celestiais, porque o céu é um lugar, é onde está a habitação do Deus Altíssimo. E as regiões celestiais é um pouco menos do que o céu. É muita coisa para nós que somos humanos, mas é ainda inferior à morada do Deus Altíssimo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. E versículo 10, encerrando a leitura, cada um administre aos outros o dom como o recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu não vou me estender muito com relação às explicações nesses versículos, porque essa lição ela está sendo bem no sentido, nós estamos fechando o trimestre, então ela está sendo bem no sentido de resumo do que foi ministrado nas 13 lições. Eu fiz quase todas. Essa é a 13, a anterior que eu fiz foi a 10. Mas mesmo assim, de forma detalhada, as coisas podem ser encontradas nas lições. E conforme o caso aqui, eu vou indicar aqui para você. O objetivo geral da lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. O Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como você e eu. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, os dons espirituais e ministeriais, capítulo 2, bons despenseiros dos mistérios divinos, e capítulo 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Nós vamos acelerar um pouco porque temos um assunto que não está exatamente como aparece a revista, mas que ele é bastante oportuno, ainda mais que a gente tem esses tópicos já ministrado em outras lições, como eu vou mostrar agora, e vou deixar ao final, na transcrição, eu vou deixar dessa vez, vai ser uma boa quantidade de links para chegar a textos que eu vou citar aqui e também argumentos para essa lição, porque certamente para quem é professor, se eu for ministrar na classe, não dá para ficar simplificando assim. Aí, nesse caso, ele poderá ir lá no link, abrir e ver a lição completa que vai preencher cada tópico desse. Então, vamos ao tópico 1. Capítulo 1. Os dons espirituais e ministeriais. Eu vou deixar o link da lição 1 e você vai só clicar no seu celular ou computador, tablet, o que você estiver assistindo, e vai estar lá a lição toda, então, para a gente não ficar até sendo repetitivo, e com isso a gente avança um pouco mais. Vamos então ao tópico 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Essa a gente vai recorrer à lição 9, também aí na tela, e o link vai estar na descrição. Essa lição 9 trata do dom ministerial de pastor. Então também está, se for o caso, para se lembrar, olha, agora eu não sei nem o que eu falaria. Aí você poderá assistir lá, lição 9, como a gente está mostrando aqui na tela, e eu vou deixar o link lá ali na transcrição. Você vai, quando abrir no YouTube, você vai ver lá que vai estar a transcrição. Todos esses links serão muito fáceis de observar. E vamos então ao capítulo 3. Os dons espirituais e o fruto do Espírito também estão contemplados. Bom, então, vamos ler um texto bíblico bastante conhecido para falarmos de um assunto que provavelmente a gente não vai... Eu, pelo menos, não vi nenhum comentário assim, com mais ênfase, voltado para a nossa situação de crentes, de homens de Deus, mulheres de Deus. Então, aconteceu o fato e a gente não teve ainda um contato disso. Eu vou, pelo menos,
buscar aqui algo para nos ajudar. João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, eu vou deixar na tela e faço a leitura aqui também. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu costumo dizer que esse capítulo 3 do Evangelho de João, ele é muito rico em diversas doutrinas bíblicas, muito ensinamento. E uma das coisas que acontece aqui é que Nicodemos vai a Jesus. O texto é claro, dizer que Nicodemos foi a Jesus de noite. Por que de noite, não de dia? É uma conversa aí de curiosidade teológica. Alguns vão sugerir que ele estava acanhado para ir de dia, mas não estava tão acanhado que deixasse de ir. Mas o ponto é que ele foi, e isso foi o mais importante. E chegou e disse essas palavras para Jesus, que soa como um louvor. Mestre, bem sei que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. E Jesus então responde: necessário vos é nascer de novo. Aí ele fica como quem não entendeu, ele diz: mas como nascer de novo? Pode uma pessoa, sendo já velho, voltar ao ventre de sua mãe para tornar a nascer? E aí Jesus continua a explicação: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, necessário vos é nascer da água e do espírito. Muito bem, por que a gente está trazendo esse texto? Saiu uma matéria, eu vi no site da Metrópolis, e ela vem com esse título: líder evangélico encontra-se com Lula no Rio de Janeiro. Eu vou deixar para vocês também aqui na tela e a gente vai meditar um pouco sobre isso. O título correto, que saiu no site Metrópolis, é O Encontro Quase Secreto de Lula com Bispo Aliado de Bolsonaro. Aí a matéria aqui está de 17/6 de 2021. E aí o texto vai dizendo assim: em sua passagem pelo Rio de Janeiro, na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve encontro quase secreto com o bispo Manuel Ferreira, o bispo primaz das Assembleias de Deus Ministério Madureira, mas uma das principais igrejas evangélicas do Brasil. Bom, antes de mais nada, eu digo que se encontrar ou deixar de se encontrar com quem quer que seja, é todo direito de todo cidadão. Então, ainda mais de uma autoridade eclesiástica. Mas eu trago aqui a questão do Evangelho. Eu sou amante do Evangelho, eu amo o Evangelho e, como tal, eu trago a questão de se isso foi bom para o Evangelho, se isso foi mal para o Evangelho, se isso edifica e se isso não edifica. Eu vou trazer algumas questões aqui com relação a esse caso e vai ficar muito fácil você tirar a sua conclusão. Porque eu simplesmente dizer, foi bom, foi ruim, edifica, não edifica, eu acho que seria até repetitivo. Mas eu vou trazer algumas coisas aqui e você vai poder, se quiser também botar nos comentários, você coloca. Se não quiser, não coloca, enfim. Nisso aí, eu até no início eu pedi like, mas até poderia até nem ter pedido, porque eu acho que essa análise que a gente vai fazer nesse tópico aqui, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
Então vamos nós. Bom, a primeira questão que precisa ser colocada é quem é Lula, porque se o bispo saiu, eu entendo que ele fique mais em Brasília, né? Mas, enfim, mas se ele aceitou ir a esse encontro, e também não é fácil falar com uma autoridade eclesiástica. Eu digo isso porque eu já fui membro de igreja grande e nem sempre eu conseguia falar com facilidade com o meu pastor-presidente. Às vezes precisava esperar um dia, 2 dias, marcar horário com secretária e às vezes até exercendo o cargo na igreja. Então não é uma coisa tão simples. Mas, então, se aconteceu, as duas partes, né, julgaram que isso era importante. Então vamos lá. Quem é Lula? Lula é o 35º presidente da República do Brasil. Ele teve um mandato que foi de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011, quando passou o governo, o mandato para então, na época, a eleita presidente Dilma Rousseff. Aí algumas coisas que é notório, está sempre aí falando na imprensa, e no caso do Lula sempre aparece até na mídia mesmo, quem assiste só televisão, até na televisão sai. Mas se não, pela internet a gente consegue às vezes um pouco mais. De qualquer forma, Lula se diz o mais honesto do Brasil. E aí, nesse site da Agência Brasil, então tá com essa mensagem aqui, eu vou deixar para vocês aqui na tela. Não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu, diz Lula. E aí o texto vai da seguinte forma. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, entre parênteses 20, essa matéria é de 20 de janeiro de 2016, que não existe, abre aspas, para o senhor Lula, uma viva alma mais honesta do que eu, fecha aspas, ao responder denúncias de envolvimento dele em esquemas de corrupção. Abre aspas outra vez. Se tem uma coisa de que me orgulho e que não baixo a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, do Ministério Público, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato. Pode ter igual, mas eu duvido. Fecha aspas. Afirmou em uma entrevista de cerca de 3 horas concedida a blogueiros na sede do Instituto Lula. Até aqui. Eu parto do princípio que para alguém aceitar um convite para se reunir com o Lula, a pessoa concorda em gênero, em número e grau com isso aqui. Eu estou falando isso porque eu não aceitaria. E aí a questão não é, mas é soberba, tá querendo ser, mas não é ser mais, é ser menos, é a questão social. Se eu sou um cidadão de ficha limpa, eu não posso concordar com uma coisa dessas, digo pela pessoa, dito por alguém, e me reunir com ele. Porque para eu admitir, se eu aceitar essa reunião, eu vou aceitar que o que ele falou aqui é verdade. E olha que ele colocou, bem enfático, inclusive líderes evangélicos. Que seja a opinião dele é uma coisa, como dizia um amigo, né? Opinião não se discute, lamenta-se. Que seja a opinião dele, tudo bem. Mas se eu for me reunir com ele, significa que eu estou concordando com isso. E eu não acho que ele seja mais honesto do que eu, porque eu sou ficha limpa e ele não é. Ele tem condenação por crimes previstos no Código Penal. Eu não tenho, graças a Deus. Então, por essa razão, eu não iria. Aí um pouco mais de informações. Aí a gente tem aqui no site da Isto uma matéria sobre o Cesare Battisti, aí que ela tá desse jeito aqui. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem a matéria. Todos esses links estarão ao final. Se você quiser, depois pode confirmar uma por uma. Então a matéria, ela tem essa chamada aqui. Ela é de 29 de março de 2019. Ela diz assim:
Batiste, o assassino que Lula protegeu, confessa 4 assassinatos. E a gente descendo um pouquinho mais, a gente tem a matéria da seguinte forma: o assassino e terrorista Cesare Battisti, aquele a quem Lula concedeu a condição de refugiado político, apesar de o STF ter ordenado a sua extradição para a Itália, decidiu na semana passada tirar a máscara após 4 décadas de embuste. Nessa época aqui não tinha Covid não, viu? Tirar a máscara aqui é sentido figurado. Não tem nada a ver com a máscara que da pandemia, que hoje, dia 23 de junho, ainda permanece, ao menos no Brasil. Ele, o Cesare Battisti, está preso em seu país de origem, no caso a Itália, desde que foi capturado na Bolívia, para onde fugiu após Michel Temer ter decretado a sua extradição no final de 2018. Perante o procurador Alberto Nobili de Milão, Battisti admitiu pela primeira vez ter assassinado 4 pessoas nos anos 1970. Ele integrava a organização terrorista Proletários Armados pelo Comunismo e foi sentenciado à revelia pela justiça italiana em 1987 à prisão perpétua. Aí o texto segue assim com a matéria. Então essa aqui foi mais uma informação, porque eu estou aqui relembrando, ou para alguns talvez eu esteja até informando, né? Tem gente que vai lembrar mais, lembrar menos, tem gente que vai até dizer que não sabia de algumas dessas coisas que a gente está falando aqui, mas então a primeira informação foi encontrar com Lula. Aí eu estou dizendo, mas quem é Lula? Se a gente diz, não, eu sei que ele foi o presidente, mas talvez nem todo mundo tenha tudo isso assim na cabeça. O próximo ponto é essa matéria aqui, ó, que fala de como Lula se pronuncia em relação a Fidel Castro. Aí eu deixo aqui na tela para você. Assim está na matéria, né? Lula brinca com a sujeira literalmente para homenagear Fidel. Aí a matéria vai dizendo, assista ao vídeo em que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, escreve "Viva Fidel" com jatos de água em uma parede imunda. Essa matéria é de 10 de dezembro de 2018. Foi atualizada. 10 de dezembro de 2018. Então, vamos aqui à matéria. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou um vídeo em sua página no Facebook, onde aparece escrevendo, entre aspas, "Viva Fidel", com jatos de água em uma parede suja. O vídeo, gravado em seu sítio Los Fubangos, mostra Lula orgulhoso por sua homenagem ao ex-presidente cubano. Em nota, ele, Lula, também afirmou que a morte de Fidel Castro é como a perda de um irmão mais velho, de um, entre aspas, companheiro insubstituível. Abre aspas outra vez. Morreu ontem o maior de todos os latino-americanos, o comandante em chefe da Revolução Cubana, meu amigo e companheiro Fidel Castro Ruiz, disse ele. Lula lembra que conheceu Fidel pessoalmente em julho de 1980 em Manágua e assim segue a matéria. Aí o breve comentário que precisa ser feito. Eu ouvi de um pastor cubano numa reunião de evangélicos e ele não falou em particular para mim no meu ouvido, ao contrário, falou de viva voz. Então várias pessoas ouviram isso que eu vou dizer aqui. E dentre esses, alguns já dormem no Senhor e alguns ainda estão entre nós. Disse aquele pastor cubano:
é tão edificante, mais ou menos assim, talvez com outras palavras, mas é muito próximo disso. Eu procuro ser o mais literal possível quando eu digo isso. É muito edificante a gente ver aqui no Brasil militares, servidores públicos que são cristãos, servindo ao Senhor, que são obreiros, porque lá em Cuba, se uma pessoa se definir como cristão, ela não pode ocupar nenhum cargo público. Sequer poderia ser soldado da polícia. O soldado seria o cargo de entrada, né? Na polícia, ela não pode exercer. Então, Lula considera que tudo isso foi criado, toda essa base política que foi criada por Fidel é uma coisa muito boa, Lula considera. E por isso ele disse ali no texto, um irmão, e todos aqueles elogios que a gente deixou aqui, que a gente deixa aqui na matéria. Mas a situação de como se trata cristão num país comunista como Cuba é essa que eu estou trazendo para vocês. Então agora vamos falar de Lula com o Maduro. Maduro é o presidente atual da Venezuela, Nicolás Maduro. Essa matéria aqui eu deixo para vocês. Na embaixada da Venezuela, Lula ganha foto com Maduro. Aí tem entre aspas, tamo juntos. Não sei se a frase é deles ou se é do Lula. A matéria começa assim: a embaixadora Irene Rondon destacou a proximidade dos dois chefes de Estado. E um breve resumo, aí nós temos aqui, né, Lula recebendo a foto das mãos da embaixadora, um quadro com a foto de ele, Lula, cumprimentando Nicolás Maduro. E o texto que pode nos ajudar a entender é esse aqui, ó. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, recebeu uma foto com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante encontro na embaixada do país nesta quinta-feira, 13/5/2021. Então, é bem recente. O presente foi dado pela chefe da missão diplomática, Irene Rondon. Bom, aqui a gente vê a proximidade de Lula com Nicolás Maduro, e aí é bom a gente ter em mente que a vida de cristão na Venezuela de Maduro não está nada fácil. Aliás, não está nada fácil a vida para a grande maioria da população. Eu vou deixar para vocês um link de um vídeo que vai mostrar como a Venezuela, de quarta economia do mundo, eu disse quarta economia do mundo, quarto país mais rico do mundo, em 1950, em 70 anos, ela chega agora a ter 79% da população em extrema pobreza. A pobreza, esse percentual de extrema pobreza que está na Venezuela só deve estar parecido com o do Haiti, mas deve estar sim muito próximo. Então essa é a situação atual da Venezuela, e o regime comunista de Nicolás Maduro é para tratar todos que disserem qualquer coisa contrária a seus princípios, tratar com mão forte. E isso torna as coisas bem difíceis, até para os cristãos. E eu vou, para simplificar, deixar o link do vídeo sobre um missionário na Venezuela. Esse vídeo, ele mostra que a fome lá é tremenda, a miséria é tremenda, e foi um missionário que esteve aqui em Brasília e fez essa palestra durante uma apresentação da Frente Parlamentar Evangélica. Então, se você quiser saber com mais detalhes, lá vai estar. Isso tudo para dizer que o encontro do bispo Manuel Ferreira com Lula, na minha avaliação, inoportuno, na minha avaliação,
não edifica. Na minha avaliação, é ruim para o Evangelho. E vou dizer mais. Lula só tem interesse nesse encontro porque ele tem a expectativa de alcançar votos, alcançar espaço na igreja que está sob a autoridade do bispo Manuel Ferreira e angariar votos naquele meio. Alguém vai dizer, mas pastor, está falando muito de política, hein? Afinal de contas o voto não é de cada um não vota como quer. Mas é claro que é, cada um vota como quer, como nós estamos na democracia, né? Então vota como quer. Mas o que eu acho que... eu afirmo, não faz nenhum sentido a mesma igreja que se reunir, que fizer culto de missões, que pregar sobre missões, e aí chama as pessoas à frente para orar pelos missionários, orar quem tem chamada missionária, ao mesmo tempo ficar facilitando, pavimentando o caminho de comunistas no Brasil, que já se mostrou, que tem interesse, que tem amizade, que tem aproximação com países que perseguem os cristãos. E ainda vou mostrar um pouco mais, além do que a gente já falou. Então é nesse sentido que é preciso que a gente entenda o que envolve isso. Um pensamento assim que está já ultrapassado. Eu não voto em crente, na hora eu decido lá. Não é na hora. As coisas são decididas muito antes. O comunismo está trabalhando no Brasil há 100 anos. É isso aí que você ouviu. A primeira versão do Partido Comunista do Brasil foi fundada em 1920, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Então está trabalhando há muito tempo. Aí você acha que em cima da hora você vai chegar ali, aí vamos lá que se por acaso acontecer, aí bota lá o senhor Lula lá na igreja para votar e tem outro que está menos informado ainda do que você, e a gente está tratando o tema da nossa lição, é a multiforme sabedoria de Deus. Aí vai alguém ainda votar num cidadão desse, aí vai dizer, mas você já não votou no passado, todos os pastores não estavam, no passado. Mas acontece que hoje, 23 de junho de 2021, todas as informações já foram dadas. A riqueza de detalhes é muito grande. Não dá para se fazer de ingênuo numa questão dessa e tão séria que ela representa. Eu achava exagero quando eu escutava em 1989 um pastor que dizia lá em Belém, crente salvo não vota em PT. Se votar em PT é porque não é salvo. Aí eu achava aquilo ali um exagero. Mas hoje eu entendo que ele tinha razão. Uma coisa é certa. Crente não pode ter aliança com o comunismo. Se tiver, porque ele não é crente. E isso vale para pastor, para bispo, vale para membro, para homem, para mulher, para gente de muita cultura ou de pouca. Pessoa que tem afinidade, que tem aliança com o comunismo, com comunistas, com ideias comunistas, por óbvio, não pode ter ideia cristã, porque o comunismo persegue o cristianismo. Isso está dado, está com todas as letras. Abrindo na internet, tem fartura de temas, de matérias sobre isso. Como eu disse, a internet fornece fartura de informações de perseguição a cristãos em países comunistas, como Cuba, Venezuela, que citamos. Isso tudo desde sempre. Desde sempre foi assim em países comunistas. Aí preciso falar também de Lula com o Foro de São Paulo. Aí nós temos aqui essa matéria que eu deixo no quadro para vocês, a matéria da revista Veja, de 31 de julho de 2020. Então está com aí menos de um ano. Essa matéria foi feita pelo Felipe Moura Brasil, e esse jornalista chegou até a ser o organizador de um livro do Olavo de Carvalho, que ele vai citar, e depois ele mudou de bandeira, mas isso é coisa que acontece. De qualquer forma, a matéria está aqui, então eu vou deixar aqui para vocês. Então, o título é assim: Conheça o Foro de São Paulo, o maior inimigo do Brasil. É essa matéria aqui na revista Veja. Vamos ter que ler um pouquinho
para poder você ter ideia. Aí a matéria é aberta com a foto de Lula com o Fidel e vamos adiante. O maior inimigo do Brasil e do continente nas últimas décadas precisa ser identificado pelos homens de bem deste país, no caso o Brasil, de modo que reúno abaixo o mínimo que você precisa saber a respeito para se informar e educar os amigos, compartilhando este link nas redes sociais. Fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro, por ideia de Lula, segundo ele mesmo declarou, aí abre um parêntese, aqui a matéria, o que nunca é de todo confiável. Ele declarou em maio de 2011. Abre aspas, Foro de São Paulo é a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ele reúne mais de uma centena de partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, como as Farc e o MIR chileno, todas empenhadas numa articulação estratégica comum e na busca de vantagens mútuas. Nunca se viu no mundo, em escala tão gigantesca, uma convivência tão íntima, tão persistente, tão organizada e tão duradoura entre a política e o crime. Fecha aspas. Como escreveu em 2007 o filósofo Olavo de Carvalho, autor do best-seller Idealizado e Organizado por Mim. Por mim quem? Pelo Felipe, que eu citei acima. O nome da obra é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. É esse livro aqui, eu tenho e recomendo. É uma obra muito interessante. Se você não conseguir ler tudo assim da página 1 até a última, mas pelo menos ler alguns pontos que parecer mais importante ou que chamar mais atenção, é uma obra muito interessante para a gente entender o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com a América Latina. Eu recomendo. Por quase 2 décadas, os jornais e supostos oposicionistas brasileiros esconderam do grande público a existência do Foro de São Paulo, descoberto pelo advogado paulista José Carlos Graça Wagner, que o denunciou publicamente em 1º de setembro de 1997. E não faltou quem rotulasse seus denunciadores como teóricos da conspiração. De uns anos para cá, quando o Foro já tinha feito e desfeito governantes em toda a América Latina, elegendo presidentes dos países do continente, cerca de 15 membros da organização, seu nome começou a aparecer aqui e ali em reportagens, como se o Foro fosse apenas uma entidade como outra qualquer. Vamos ver se é mesmo. Vem comigo, é o texto que nós estamos aí exibindo para você. Mensagem de Lula em apoio a Hugo Chávez. Aí abre aspas o texto e assim está escrito. Em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, aí está dando voz ao que Lula fala no vídeo, né? Nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Foro têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Aqui eu preciso fazer um comentário. Quando falo governos progressistas, é governo comunista. São eufemismos que, inclusive, quem é
conservador como eu, por exemplo, não deve nem usar esse termo, mas a gente está sendo fiel ao que está escrito aqui. Então falar progressista, socialismo, isso tudo é sinônimo de comunismo, mas a gente deve falar a palavra exata para que as pessoas tenham noção clara do perigo que é enorme. Em tudo que fizemos até agora, que foi muito, o foro e os partidos do foro tiveram um grande papel que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, que é a unidade na diversidade. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias, são palavras do Lula. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Tua vitória será a nossa vitória. Fecha aspas. Aí você vê um monte de venezuelano querendo correr para qualquer outro país, querendo correr para o Brasil, para a Colômbia, para o Peru, para onde der. Porque em qualquer lugar que ele possa arranjar algum emprego, algum trabalho para poder ajudar a enviar algum socorro para seus familiares que lá ficaram. Ainda mais um pouco? O vídeo 2, Hugo Chávez confessa Lula e Farc juntos no foro de 1995. Então aqui eu deixo a matéria também para vocês. Hugo Chávez confessa ter conhecido o presidente Lula e um dos então comandantes das Farc, Raul Reyes, cuja eliminação pelo exército colombiano no nordeste do Equador ele lamenta e furiosamente critica. Na reunião do Foro de São Paulo de 1995, em San Salvador, capital de El Salvador, na América Central. Abre aspas, aqui vai ser palavras do Hugo Chávez, que já não está entre os vivos. Recebi o convite para assistir em 1995 ao Foro de São Paulo, que se instalou naquele ano em San Salvador. Naquela ocasião conheci Lula, entre outros, e chegou alguém ao meu posto na reunião, a uma mesa de trabalho onde estávamos um grupo conversando. E lembro que colocou sua mão aqui, no ombro esquerdo, e disse, cara, quero conversar com você. Eu lhe disse, quem é você? Raul Reyes, um dos comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Nós nos reunimos nesta noite em algum bairro humilde lá de El Salvador. E então se abriu um canal de comunicação e ele veio aqui. E conversamos horas e horas. Depois, em uma terceira e última ocasião, passou por aqui também. Ainda segue mais um pouquinho porque a gente não tem muita oportunidade de falar nisso. Aí tem uma entrevista que também está tudo nessa matéria aqui da Veja, como você está vendo. A parceria entre Farc e PT, segundo o comandante Raul Reyes. Em entrevista à Folha de São Paulo de 27 de agosto de 2003, Raul Reyes dera, entre outras, as seguintes declarações. Aí agora tudo abre aspas. Folha. O senhor conheceu Lula? Reyes. Sim, não me recordo exatamente em que ano. Foi em San Salvador, em um dos fóruns de São Paulo. Folha. Houve uma conversa? Reyes. Sim, ficamos encarregados de presidir o encontro. Desde então nos encontramos em locais diferentes e mantivemos contato até recentemente. Quando ele se tornou presidente, não pudemos mais falar com ele. Então é o Reyes falando do senhor Lula. Folha. Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? Reyes. Não me lembro exatamente, faz uns 3 anos. Folha. Fora do governo, quais são os contatos das Farc no Brasil? Reyes. As Farc têm contatos não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos, partidos e movimentos sociais. Folha. O senhor pode nomear as mais importantes? Reyes. Bem, o PT e, claro, dentro do PT há uma quantidade de forças. Os sem terra, os sem teto, os estudantes, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas. Folha. Quais intelectuais? Reyes responde.
o sociólogo Emir Sader, Frei Beto, que era, na época, assessor especial de Lula, e muitos outros. E a matéria prossegue. Encerro com a leitura de um texto, à página 240, da obra de Orlando Boyer, Heróis da Fé, CPAD 2008. E, mais uma vez, os links, as matérias estão todas ao final aqui desse vídeo. Então vamos nós aqui no que está escrito. Shanxi é conhecida como a província dos mártires. É uma cidade da China, tá? Certo chinês douto contou a Goforth. Goforth é um missionário, foi um mensageiro que esteve no início do século passado na China, e nós falamos bastante dele em lições relativamente recentes aqui que nós fizemos, talvez na de Apóstolos, depois a gente pode até confirmar. Certo chinês douto contou a Goforth como presenciara nessa província durante a insurreição dos Boxers em 1900, deu uma só vez a morte de 59 missionários. Todos eles encararam o carrasco com a maior calma. Uma mocinha de cabelos louros perguntou ao governador: "Por que devemos morrer? Os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas para servir ao seu povo? Muitos doentes sem esperança não foram curados? Diversos cegos não receberam a vista? É por causa do bem que fizemos que devemos morrer?" O governador baixou a cabeça e não respondeu. Mas um soldado pegou a mocinha pelos cabelos e, com um só golpe, decepou-lhe a cabeça. Um após outro foram mortos. Todos morreram com um sorriso de paz. Esse mesmo chinês contou como viu entre eles uma senhora falando alegremente ao filhinho. Com um só golpe, ela foi prostrada, mas a criança continuou a segurar-lhe a mão. Logo a seguir, outro golpe, e um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. Foi a essa mesma província dos mártires que Deus enviou seus servos, os Goforths, 8 anos depois. O que nós lemos aqui, acabamos de ler, é a realidade dos cristãos em países comunistas. E, nesse momento, há diversas notícias. Tem um site de uma instituição, Portas Abertas. Então lá fala várias coisas, países que perseguem os cristãos, enfim. O peso é sempre muito grande com países que estão dominados pelo comunismo. Então, por essa razão, eu achei oportuno trazer essas informações, algumas já conhecidas, principalmente porque eu tenho pessoas aqui de cultura avançada, de conhecimento avançado, que conhece bem as questões políticas, conhece bem as questões eclesiásticas, mas também tem pessoas que são mais iniciantes, mas alguns detalhes que eu falei aqui sempre poderá ajudar até para você explicar a outras pessoas. Então tenha isso muito claro. Quando você estiver votando a favor de comunista, você estará votando a favor dos inimigos dos cristãos, dos inimigos do Evangelho e dos inimigos de Deus. Se for o caso, você achar que deve, curta, compartilhe, vê se você está inscrito, se essa for a sua vontade, para se manter inscrito no canal. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.